Olá, boa tarde. Meu nome é Renato Faria, eu sou editor de web seminários aqui da eConstru Market e a gente está começando mais um evento, a palestra Gerenciamento de Projetos Sustentáveis na Construção Civil. Quem vai dar a palestra já está aqui do nosso lado, preparado para começar, é o Marcelo Nudo, que é arquiteto e sócio-diretor do Escritório CA2 Consultores Ambientais. Daqui a pouquinho ele vai se apresentar um pouquinho melhor para vocês. Esse evento é um oferecimento aí da eConstru Market, que é líder em soluções de internet para empresas profissionais da construção civil. É uma empresa que tem aí os nossos portais são bastante tem portais bastante segmentados, o portal ICWeb, que é uma referência em conteúdo qualificado para empresas e profissionais da construção, a Galeria da Arquitetura, que é o maior acervo online de imagens e informações sobre projetos da arquitetura brasileira e internacionais também, arquitetura internacional, e o portal dos equipamentos, que é dedicado ao mercado de máquinas, equipamentos e ferramentas para construção civil. Nós também temos as nossas plataformas aqui, entre elas a eConstru Compras, que é uma plataforma de e-commerce com infinidade de construtoras e fornecedores. O Constru Manager, que é uma plataforma para gerenciamento de projetos e obras utilizada por mais de 5 mil construtoras e gerenciadoras de empresas de projetos. A Rede de Obras, que faz um mapeamento aí de obras no Brasil todo. Uma plataforma de inteligência de mercado. A gente vai ter hoje a palestra aqui é do Marcelo Nudo, que é arquiteto urbanista, como eu falei, é sócio-diretor da CA2 Consultores Ambientais Associados, é uma empresa de consultoria e gestão de projetos sustentáveis, comportamento ambiental, enfim, ele realizou a pós-graduação na Universidade de Sydney, trabalhou na multinacional de engenharia Arup por 8 anos, atuando em diversos projetos internacionais. Daqui a pouquinho ele vai contar para a gente um pouquinho da experiência dele. Projetos internacionais e projetos aqui no Brasil também, incluindo aí alguns equipamentos das Olimpíadas de 2016. Hoje ele é professor também da pós-graduação na Universidade Presbiteriana Mackenzie e na Escola da Cidade. Antes da gente começar a palestra, vou explicar um pouquinho como que vai funcionar o evento. O tempo de apresentação, de exposição à pessoa é de mais ou menos uns 50 minutos. Vai ter uma apresentação de slides, são esses slides aí que vocês estão vendo junto com o áudio do palestrante. Depois que terminar essa apresentação, a gente vai fazer uma pequena enquete, a gente vai lançar uma pequena enquete com perguntas aí de múltipla escolha para a gente saber como foi o evento, o que vocês acharam do evento. E logo depois a gente vai começar a abrir aqui para perguntas e respostas, que vocês podem mandar para a gente aqui pela ferramenta de bate-papo. Para quem está assistindo de um computador, a ferramenta de bate-papo está aqui do lado direito. Se você está assistindo de um tablet, por exemplo, o iPad tem que arrastar a tela de cima para baixo e você vai encontrar ali a ferramenta de bate-papo também. Depois dessa sessão de perguntas e respostas, depois da palestra e dessas perguntas e respostas do Marcelo Nudo, sugiro que vocês fiquem para conhecer a plataforma de gerenciamento de projetos Constru Manager, que ganha uma nova versão, com novas funcionalidades aí, e a gente vai fazer uma apresentação com o Eduardo vai aqui fazer essa apresentação logo depois da palestra aqui do Marcelo Nudo. Outras informações importantes. Conteúdo desse evento vai ser disponibilizado no portal ICWeb, nesse link aí. Depois você vai receber um e-mail também, vocês que estão participando. Vocês vão receber um e-mail com link para poder assistir a gravação. A gente também emite os certificados são emitidos para quem participou, está logado por pelo menos 80% do tempo do evento. Eles também vão ser enviados nesse mesmo e-mail. A gente vai mandar o link e o certificado no mesmo e-mail.
o e-mail usado que você usou para fazer o login nessa palestra, né? Você fez o cadastro. Certificados em grupo. Alguns de vocês estão assistindo numa sala de reunião com um login só. Nesse caso, o que a gente vai ter vocês fazerem? Manda para o natalia.lopes@econstrumarket.com.br, que é esse e-mail que está aí na tela de vocês, no slide. Manda uma lista com o nome dos participantes, o nome completo dos participantes e os respectivos e-mails, porque aí depois a gente manda os certificados para quem assistiu em grupo, para cada um, certificados individuais. Prazo, sempre perguntam sobre o prazo de disponibilização, você deve receber isso em até 2 semanas. Se você não receber, por acaso não receber em até 2 semanas, vocês podem escrever para a gente, que a gente envia o e-mail, a gente dá um jeito aqui de mandar o certificado para vocês, mas vocês vão receber automaticamente no e-mail de vocês tudo, certificado, link para assistir a gravação, só aguardar. Esse web seminário é oferecido por Consum Manager, que é a nossa plataforma online aí de gestão de projetos e obras, setor de arquitetura, engenharia e construção. Lembrando que logo depois da palestra do Marcelo vai ter uma demonstração das novas funcionalidades do Consum Manager. Esse produto é utilizado aí por diversas construtoras e gerenciadoras do mercado brasileiro. A gente vai começar agora a palestra do Marcelo Ruda, ele já está preparado aqui do nosso lado, desejando para todo mundo uma boa palestra. Lembrando, se vocês tiverem dúvidas, perguntas para o palestrante que a gente vai fazer no final, mandem pelo bate-papo, de preferência aí para todos, se você conseguir mandar para todos os membros da equipe, aí todo mundo recebe aqui aqui na nossa redação, e aí no final da exposição dele, a gente bate uma bolinha aqui com ele para trocar uma ideia e com as dúvidas e perguntas do público. Desejo a todos vocês uma ótima palestra. A gente se fala daqui a pouquinho no final da exposição dele. Até mais. Foi. Agora sim. Tudo bom? Bom, boa tarde, eu sou Marcelo Nudel. Obrigado por estar aqui, tirar um tempinho da tua tarde, dar um tempinho no trabalho para ouvir o que a gente tem para falar. Tá? Então, eu espero que eu faça valer a pena para todo mundo. Vamos começar? Bom, eu vou tratar aqui desse conceito de gerenciamento de projetos sustentáveis na construção civil dentro de 4 itens. Né? Primeiro a gente vai falar, então, o que é o tal do gerenciamento de projetos sustentáveis, né? O que é o Green Project Management, a gente ouve muito esse termo. Depois a gente vai olhar para esse gerenciamento de projeto no novo contexto da sustentabilidade que a gente vive hoje. Em terceiro lugar, eu vou contar para vocês os 5 P's do GPM, que é o Green Project Management Institute. E, por fim, eu vou passar para vocês o meu top 5 do gerente sustentável, que são as 5 iniciativas que todo gerente de projetos sustentáveis deve ter para ter sucesso nos seus trabalhos. Tá? Então vamos lá começar com a conceituação. Vocês vão ouvir por aí falar de gerenciamento de projetos sustentáveis ou de Green Project Management. Bom, eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu não acredito em Green Project Management. Pô, eu estou aqui ouvindo o cara falar sobre Green Project Management e ele não acredita em Green Project Management. Espera aí que eu vou explicar. Calma. O que eu quero dizer com eu não acredito em Green Project Management? Quando a gente aceita a existência do conceito de Green Project Management, isso pressupõe a existência do Non-Green Project Management. Quer dizer, se existe construção sustentável, quer dizer que existe construção
não sustentável, se nós nos propomos a trabalhar num projeto sustentável, quer dizer que amanhã a gente pode propor trabalhar num projeto não sustentável? Então eu queria tratar esse termo com vocês da seguinte forma. Nós não estamos falando aqui de algo excepcional. Nós estamos falando do bom e velho gerenciamento de projetos, mas que simplesmente hoje está inserido num novo contexto mundial da sustentabilidade, que hoje permeia qualquer indústria do mundo. Tá? Nada excepcional, nós só estamos vivendo um momento diferente. E você, gerente de projeto, arquiteto ou engenheiro, ao se inserir nesse novo momento, você precisa adquirir certas habilidades para se tornar um gerente de projeto dentro dessa nova realidade. Bom, deixa eu falar um pouquinho de mim, já fiz essa introdução. Eu quero contar um pouquinho o que aconteceu comigo nos últimos anos. Né? Então, em 2004, eu me formo arquiteto no Mackenzie, em São Paulo. E desde o começo eu já me interessava por construção sustentável. No final da faculdade, em 2004, ninguém ali sabia muito bem o que estava acontecendo aqui no Brasil em termos de sustentabilidade, e eu já estava lá fuçando e começando a estudar. Inclusive, eu discutia muito com os meus professores de projeto na faculdade, que falavam, pô, mas isso aí é modismo, isso não sei o quê. Bom, estamos provando aí que não é, isso aqui é uma tendência mundial em qualquer indústria, então eu já me interessava desde essa época. Só que eu precisava aprender bem mesmo, e os australianos fazem isso muito bem. A Austrália tem um clima muito parecido com o nosso, então em 2006 eu fui para a Austrália fazer uma pós-graduação na Universidade de Sydney, justamente nessa área de arquitetura sustentável, muito com foco na aplicação prática de projetos. Tá? Em 2007 eu comecei a trabalhar na multinacional de engenharia e consultoria Arup, realmente é uma empresa fantástica, presente em mais de 30 países, né? E participou aí de projetos maravilhosos, desses que vocês conhecem de revista. Realmente foi uma experiência muito boa. Foram 8 anos no total na Arup. Comecei em 2007 e em 2012 eu vim para o Brasil. Eu fui parte de uma equipe da Arup que ajudou a montar o escritório da empresa aqui no Brasil, que não tinha antes, justamente no boom que o Brasil estava vivendo das Olimpíadas e tal. Trabalhei em alguns dos mais importantes projetos das Olimpíadas e alguns outros. Bom, enfim, no final das contas a empresa recentemente encerrou as suas atividades no Brasil, mas antes disso, em 2015, eu realizei um sonho que eu já tinha desde antes de sair do Brasil. Eu me juntei a um sócio, que foi inclusive meu professor na universidade, que me apresentou muito desse meio da sustentabilidade, né? E em 2015 nós iniciamos as atividades na minha empresa de consultoria, a CA2 Consultores Ambientais Associados. Mas em 2016 foi quando aconteceu a melhor coisa dentre todas essas, que não tem igual. Foi quando nasceu minha filhinha, Sofia, que hoje tem 9 meses, lindinha aqui. Vocês podem ver uma foto dela no primeiro Natal dela. Então, essa foi a melhor coisa que aconteceu, tá? Bom, já que estamos falando de mim, e vocês vão perceber que eu sou um grande nerd, alguns de vocês também são nerds, eu sei, arquitetos, engenheiros. Então, como todo bom nerd, eu sempre gostei de Star Wars, né? E aí vocês veem uma das cenas de um dos filmes. Mas o que sempre me chamou a atenção nos filmes, na verdade, foi a arquitetura da cidade e dos edifícios. Eu adorava. Então, me chamava muito a atenção. Isso já, desde pequeno, quer dizer, era uma indicação de que eu viria a ser arquiteto um dia, né? Então, esse desenho futurista, essa tecnologia, bom, sempre me fascinou isso. Até que outro dia eu estava fazendo algumas pesquisas na internet e eu me deparei com isso aqui. Quer dizer, eu vou voltar aqui só para vocês verem. Pô, essa não é a nave do Darth Vader, tá? Isso é um projeto real. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Esse aqui é um edifício de escritórios em Dubai. E ele foi o primeiro edifício um edifício funcional, inteiramente feito com impressora 3D. Tá? Ele foi produzido em 17 dias,
Ele foi feito a um mísero custo de $140 mil. As peças, em concreto, foram produzidas na China, né, através das máquinas de projeção de concreto. Ele foi trazido e montado em 2 dias em Dubai. Isso me chamou muita atenção. E eu comecei a pensar, como as coisas estão diferentes na nossa profissão. Imagina agora a gente projetando e construindo com impressora 3D. Essa realidade já está batendo na nossa porta. A China, inclusive, já está produzindo muito isso. Só que a minha reflexão foi um pouco mais além. O que eu pensei foi o seguinte, bom, a nossa profissão está mudando. Isso ninguém pode negar. O que a gente sabe hoje está com os dias contados, tem prazo de validade. Vamos parar para pensar. Seja você engenheiro ou arquiteto, lembra como eram os escritórios há 30 anos atrás? 30, 40 anos atrás? Quer dizer, pranchetas, todos os desenhos à mão. A própria comunicação de projeto, quer dizer, eu não tenho e-mail, como é que você faz? Você tem que levar a cópia física, né? Depois, aí na década de 90, uma transformação completa no nosso modo de trabalho, vieram os computadores, a informatização dos desenhos, o e-mail facilitou muito essa troca de informação, a compatibilização. Hoje nem se fala. Temos aí um advento fantástico do BIM, né, do Building Information Modeling, AutoCAD, Revit, Rhinoceros, diversos softwares de compartilhamento e de compatibilização, reuniões virtuais. Bom, e amanhã? E amanhã? O que a gente vai ter? Obviamente a gente não consegue prever como vai ser o futuro da nossa profissão. Mas o que a gente consegue é observar as tendências hoje para se preparar para amanhã. Então, a gente não pode prever, a gente observa tendências e sinais do nosso mercado. E aí a gente se prepara para a mudança. Isso vale para todos os mercados. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aí na história da civilização uma série de empresas nas mais diversas indústrias que não puderam, ou não quiseram, ou não conseguiram observar essas tendências e ficaram fora do mercado em muito pouco tempo. Vocês devem lembrar, por exemplo, da Kodak, né? Quem tem mais ou menos a minha idade ou mais velho, lembra que a gente precisava comprar o filme, né? E revelar, etc. A Kodak era líder mundial em filme, né? E em 2012 pediu falência. Bom, o que aconteceu? A Kodak deixou de observar que, na verdade, as pessoas não estavam buscando comprar filme. Elas queriam comprar a experiência de guardar essas memórias. E ela perdeu a oportunidade de observar as tendências que o mundo da fotografia iria tomar dali a alguns anos, que era esse mundo digital, né? Ficou fora do mercado. Bom, a Blockbuster, líder mundial de aluguel de filmes, né? Não observou essa tendência do streaming e ficou para trás e perdeu para o Netflix e outros, né? E aí a gente tem aí uma série de outras tecnologias e tendências que estão surgindo. Quer dizer, o Uber veio para mudar completamente tudo aquilo que a gente entende sobre transporte, tá? Mas ninguém aqui trabalha com fotografia nem com Uber, então vamos voltar à arquitetura e construção. Eu pergunto para vocês, quais vocês acham, o que você acha, quais são as tendências que a gente observa hoje e que deve dominar a nossa profissão nos próximos anos? Na minha visão, existem algumas tendências muito claras hoje e que vão dominar a nossa profissão nos próximos poucos anos. Uma é inegável, que é o BIM, tá? Se você, mesma coisa, se na década de 90 você não se adaptasse, começasse a usar AutoCAD, começasse a se informatizar, você estava fora do mercado. Daqui a poucos anos, o BIM é que vai dominar esse cenário. A gente tem aí um cenário de desenvolvimento de diversas ferramentas, inclusive a que a gente está usando hoje, de palestras ao vivo e de organização de projetos, de reuniões virtuais. E isso vai mudar completamente a forma como a gente se relaciona, os profissionais uns com os outros e com os nossos clientes. O advento das impressoras 3D, fora do Brasil, isso já é uma realidade.
escritórios de arquitetura, você consegue ali moldar peças e moldar edifícios em tempo real e experimentar como isso vai ser, né? Agora, de todas essas inovações que ganharam força na última década, não vou dizer que a sustentabilidade é a mais importante, não é disso que se trata. Agora, a sustentabilidade é aquela que vai permear de forma completa a nossa profissão. É como eu enxergo o futuro da nossa profissão. Tá? A tendência mundial é, então, permear a sustentabilidade em todos os setores da construção civil. Enquanto hoje existe o conceito de construção sustentável e de construção convencional, existe uma tendência muito grande que já começou e que em alguns nichos do nosso mercado nacional ela já é realidade. A sustentabilidade já é intrínseca ao processo de projeto e construção. E não só na palavra, não. Eu tenho observado que algumas incorporadoras e construtoras, quando fazem uma abertura de concorrência para arquitetos, para engenheiros, para a própria contratação de construtoras, eles já solicitam itens de sustentabilidade, de eficiência, como parte do projeto. Quer dizer, se você não está adaptado àquilo, se a tua empresa não está preparada para entregar aquilo dentro dessa nova realidade, você está fora do mercado, entendeu? Portanto, voltando àquele ponto inicial, e aí reforçando aquilo que eu falei, hoje em dia, aceitar a existência do conceito de Green Project Management como se fosse algo excepcional, pressupõe a existência do non-Green Project Management. Isso está cada vez mais ficando rarefeito no nosso mercado. Não estar alinhado com as questões de sustentabilidade na gestão de projetos, ou no projeto de arquitetura, ou na construção, ou nos diversos projetos de engenharia, é algo que está deixando, que está transformando mesmo a nossa indústria. Então, a partir de agora a gente fala no gerenciamento de projetos como algo que está inserido, como algo que nós conhecemos, mas que está inserido agora num novo contexto mundial de sustentabilidade. Tá? Vamos tratar dessa forma. No entanto, nós adoramos um rótulo, né? Somente os americanos. Gostam de colocar selo, rótulo em tudo, né? Não tem problema, não tem problema. Existe o Green Project Management Standard, né? Que é um guia de práticas, de iniciativas e de boas práticas na área da gestão de projetos, que formalizou as ações e a metodologia de gestão de projetos neste novo contexto da sustentabilidade. Né? Existe, inclusive, uma certificação para gestores de projeto, que é o GPM Certified Green Project Manager, e existe esse livro que eu estou mostrando aqui para vocês, que é o Standard for Sustainability in Project Management, do Green Project Management Institute. Tá? Isso está disponível gratuitamente, basta uma busca simples na internet. Uma fonte muito interessante para quem quer entrar nesse mundo de gerenciamento de projetos com foco nessa nova realidade que é a sustentabilidade. Tá certo? Bom, agora vamos passar para o segundo item que a gente vai tratar hoje, que é justamente o que é esse gerenciamento de projetos no novo contexto da sustentabilidade. Vamos voltar um pouquinho lá para o dicionário e fazer uma construção aí de palavras. Gerenciamento, lidar ou controlar coisas ou pessoas. Projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço único. E construção sustentável é uma construção que reduz os impactos ambientais e procura melhorar a qualidade de vida dos usuários. Juntando esses três conceitos, a gente pode cunhar o seguinte termo. O gerenciamento de projetos sustentáveis é, portanto, um esforço controlado para criar uma edificação de baixo impacto ambiental e humano. Estamos conversados? Bom, quem pode ser o gerente de projeto? Você pode ser. Pode ser o arquiteto, o engenheiro responsável. Você não precisa ser um gerente certificado. Pode ser
arquiteto projetista pode ser um engenheiro responsável pela obra, pode ser um profissional de uma gerenciadora, pode ser um profissional da incorporadora, também pode. E o que todo projeto deve ter? Todo, absolutamente todo, dentro ou fora do contexto da sustentabilidade. Número 1, duração limitada, não adianta você... Bom, tem alguns projetos aqui, principalmente obra pública, que não tem duração limitada, né? Vai eternamente, mas deveria ter. Uma estrutura administrativa, um mínimo controle administrativo, equipe financeira, como ocorre a comunicação, a troca de informações. Ele tem que ter recursos financeiros e um controle desses recursos financeiros. Tem que ter etapas e entregas bem definidas. Recursos humanos, ou seja, as pessoas, o corpo técnico que vai trabalhar nesse projeto. E, obviamente, ele tem que ter um propósito e um objetivo, né? O mais simples possível. Nós vamos construir um edifício XYZ com tal e tal função para tal e tal objetivo, seja venda, seja aluguel, enfim, seja para ocupação própria. Um objetivo, tá? Agora, o que um projeto inserido no contexto da sustentabilidade passa a ter? Exatamente a mesma coisa. Exatamente os mesmos itens. Mas com algumas diferenças de abordagem. E eu vou falar para vocês quais são elas. Bom, duração limitada ele continua tendo. A estrutura administrativa também não muda. Os recursos financeiros também não mudam. Porque se é mais caro ou se é mais barato, isso não vem ao caso. Não necessariamente um projeto no viés da sustentabilidade é mais caro e não necessariamente ele é mais barato. Tá? Mas etapas de entregas bem definidas. Aí existem algumas diferenças quando a gente está dentro do contexto da sustentabilidade. Vamos entrar um pouquinho nesse item para aprofundar um pouco mais. Um projeto dito sustentável, ou um projeto dentro desse novo contexto da sustentabilidade, ele precisa de um projeto valorizado. E eu não estou falando de pagar bem, óbvio. Bons profissionais ganham bem, mas não é disso que eu estou falando. A etapa de projeto ela é fundamental para que se consiga sucesso nos objetivos sustentáveis. Então, em primeiro lugar, não se faz um projeto sustentável sem um bom projeto executivo, sem um bom projeto compatibilizado. Tá? E por incrível que pareça, ainda aqui nesse nosso país a gente faz muita obra sem projeto executivo, eu sei que vocês sabem disso. Agora, eu já fui chamado para trabalhar como coordenador de processo de certificação LEED em alguns projetos, e não tinha projeto executivo, e não tinha planejamento para se fazer um projeto executivo. Isso é uma condição fundamental para qualquer bom projeto, ainda mais um projeto com características sustentáveis. Segundo item, análise comparativa de opções. Vou dar um exemplo. Vou fazer um projeto sustentável, vou usar reuso de água. Vamos instalar um sistema de captação de reuso de água, armazenamento. Espera aí. Eu tenho água, eu tenho chuva suficiente, eu tenho telhado suficiente, eu tenho demanda por essa água, demanda não potável suficiente, para justificar esse investimento. Então, eu preciso comparar opções. Será que não vale a pena investir esse dinheiro em outra coisa, também voltada à sustentabilidade, mas que faça mais sentido? Vou investir num sistema fotovoltaico para geração de energia? Aí, será que eu tenho sol suficiente ali? Será que os prédios do lado não estão me fazendo sombra? Será que vale a pena? Então aí já entra no terceiro item, que é a análise de custo-benefício. Não é porque uma tecnologia é dita sustentável que ela serve para o teu projeto. Não é porque ela é dita sustentável que ela vai te trazer retorno financeiro. Isso precisa ser testado e analisado dentro do contexto do seu projeto. E a responsabilidade do gerente de projeto ficar em cima disso. Porque o cliente, às vezes, ele não tem conhecimento técnico para solucionar isso. Então, se ele vier com uma ideia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos consultar especialistas, que eu já vou falar sobre isso para vocês daqui a pouco, e vamos fazer uma análise para ver o que faz sentido e o que não faz sentido. Certificações ambientais, como LEED, Aqua, Procel. Uma coisa eu queria frisar muito bem. E eu sempre falo isso nas minhas aulas e nas minhas palestras. As certificações ambientais elas são importantíssimas, porque elas mudaram a dinâmica de mercado, elas qualificaram projetistas, consultores, arquitetos. Mas elas não são fundamentais
fundamentais na construção sustentável. Uma edificação pode ter um desempenho ambiental muito boa sem a certificação. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem uma edificação certificada e que o desempenho é péssimo, porque o projeto não seguiu, a obra não seguiu o que o projeto falou, porque a gestão do projeto é ruim, porque por uma série de questões. E porque o sistema de certificação muitas vezes são falhos, né? Alguns deles têm falhas graves, isso é papo para uma outra palestra. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, deve-se avaliar se vale ou não vale a pena certificar determinado empreendimento. Tá? Não é uma condição sine qua non. Se eu não vou certificar, então eu não quero olhar para a sustentabilidade? Não. Isso é errado. Isso é errado. Então, mantenham em mente que certificação não é a resposta para tudo. Tá? Apesar das certificações terem uma importância fundamental no nosso mercado. E, por último, dentro das etapas de entregas bem definidas, ou seja, dentro do processo de projeto, a gente destaca aquilo que a gente chama de processo de projeto integrado. Em absolutamente todo projeto sustentável, a gente precisa ter uma abordagem integrada. Como é a abordagem não integrada? Ou seja, o processo linear de projeto que já está ultrapassado. Em geral, o cliente é uma entidade isolada ali no seu mundo próprio. Nós temos aí uma contratação do cliente diretamente para um profissional de arquitetura, que faz um estudo preliminar, que faz muitas vezes um anteprojeto, e só depois a equipe técnica de engenheiros e consultores é chamada para fazer o que a gente chama de compatibilização. Ou seja, eles não participam da concepção do projeto, eles mal conversam com o cliente, e eles não trocam informações valiosas entre si. Tá? E muitas vezes o consultor em sustentabilidade, ou mesmo aquele que está trabalhando na certificação, ele é chamado para apagar incêndio. Precisa certificar, faz aí o que você tem que fazer, enfia o que tem que enfiar no projeto, e toca pau, e vamos compatibilizar, e vamos soltar um executivo. Em geral é assim, vocês sabem do que eu estou falando. Agora vamos falar um pouquinho do que é esse processo de projeto integrado. Eu trouxe aqui uma definição muito legal do ISB, tá? Que é o International Initiative for Sustainable Built Environment. Okay? Então, no processo integrado de projeto, o cliente assume um papel muito mais ativo, muito mais participativo do que o convencional. O arquiteto ele acaba se tornando o líder da equipe, tá? Em geral, pode ser o gerente de projetos, ao invés só do criador da forma, do artista, né? Ele está ali, ele está presente, e os especialistas, engenheiros e consultores, eles assumem um papel ativo do ponto de vista de consultoria. Eles são consultores e não simplesmente executores do que o arquiteto pede, porque eles vão dar opiniões técnicas sobre as diversas disciplinas em conjunto e vão resolver e tomar decisões em conjunto, desde o início da concepção. É só assim que você consegue uma sinergia entre os sistemas, é só assim que você consegue dimensionar bem os sistemas, fazer uma boa seleção de sistemas e de tecnologias que vão, de fato, entregar para o cliente um projeto com alto desempenho ambiental. Importante dizer que a própria definição do ISB, não sou eu que estou falando, sugere que haja uma gama de especialistas em energia e conforto ambiental dentro da equipe. É fundamental mesmo. Tá? Não adianta a gente tomar decisões sem a visão de um especialista. E esse especialista é responsável por testar diversas opções para ajudar a equipe de projeto a tomar decisões-chave. Então, se você é um gerente de projeto atuando na área de sustentabilidade, saiba que não basta simplesmente você buscar o seu primo que fez um curso de 30 horas para se tornar um lead AP. Não é assim que funciona. Você precisa de um especialista, você precisa de um corpo técnico que possa opinar sobre as diversas decisões que o teu projeto está tomando. Tá? E, por fim, ele precisa ter metas claras de desempenho. Eu já tive muito cliente que chegou e falou assim, eu quero um projeto sustentável. O que é isso? Não, é sustentável. Eu li não sei aonde que a moda agora é sustentabilidade. Os projetos precisam ter metas de desempenho. Muitas vezes a meta de
desempenho é apresentada pelos sistemas de certificação. Isso é bom, isso é uma das vantagens do sistema de certificação, dos sistemas diversos de certificação, porque eles estabelecem as metas. Então, são ferramentas interessantes de gestão. Mesmo que você não vá certificar, utilizar um sistema de certificação, é legal porque te coloca regras, te coloca metas e te coloca objetivos, mas você não precisa deles. Eu vou mostrar hoje justamente os 5 P's que vocês podem seguir na gestão do projeto de vocês, tá? Bom, falamos das etapas e entregas bem definidas, agora vamos falar dos recursos humanos. Eu já mencionei aqui o papel do especialista. Os especialistas devem fazer parte da equipe. Esses especialistas, a profissão deles não existia há 10, 15 anos atrás. A minha profissão não existia há 10, 15 anos atrás. A profissão de uma série de especialistas na área da construção civil, com foco em sustentabilidade e tecnologia, hoje é fundamental. E eles não existiam há alguns anos atrás. Tá? A ideia do especialista de trazer um grupo de especialistas para o projeto, ela deve ser de forma participativa. Ele deve participar da concepção e das principais decisões de projeto. O que acontece muitas vezes é que o cliente, o incorporador, já tem ali uma ideia pré-concebida de projeto que ele quer, ele contrata o arquiteto desenvolve, ele vai lá, chama os engenheiros para fazer o pré-dimensionamento dos sistemas prediais, e aí sim ele chama um consultor. E aí o consultor, em sustentabilidade, ou em eficiência energética, ou em certificação, ele tem ali nas mãos um projeto extremamente amarrado, com as decisões tomadas. E aí, você não tem muito por onde fugir. Isso acontece demais. Demais. A quantidade de vezes que eu sou chamado para atuar num processo de consultoria, com quase todas as decisões principais ali que afetam a sustentabilidade, que já foram tomadas, é impressionante. E aí, sabe o que eu ouço toda vez? Da próxima vez a gente vai chamar você no começo. Então, não cometam esse erro. Busquem os especialistas, sejam internos à sua equipe, sejam externos, no começo do projeto. Tá? E o consultor ou especialista ele precisa ser sempre imparcial. Outra coisa que é muito comum no mercado. Estou precisando de um especialista em conforto ambiental para fachadas. Vou ligar para o fabricante de vidro para vir aqui me fazer uma consultoria. Errado. Preciso de um cara que entenda de luminotécnica eficiente. Vou ligar para o cara que fabrica, ou para o representante. Ele não é imparcial. Ele não é imparcial. Então, você vai conseguir uma consultoria grátis. Isso é verdade. E você não é obrigado a comprar o produto dele. É comum fabricantes de diversos produtos darem uma consultoria grátis e no risco, tá? Mas a consultoria que você vai ter vai ser focada na tecnologia dele, vai ser focada na agenda dele, nos objetivos dele, e não vai ser de forma nenhuma imparcial. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Quando vocês forem buscar esse tipo de questão aí, porque o barato pode sair caro. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho de propósito e objetivo. Eu vou falar bem brevemente e depois, no final da palestra, eu vou desenvolver um pouquinho isso, porque eu julgo ser esse item aí o coração da questão. Tá? É a mentalidade. Mentalidade. Se a sua mentalidade como gerente de projeto, como arquiteto, como engenheiro, não estiver ligada à questão da sustentabilidade, não vai funcionar. Você precisa fazer não porque o teu cliente pediu, não porque é a tendência, não porque o teu chefe mandou. Você tem que fazer isso porque é a coisa certa a se fazer. E nós não estamos falando aqui de papo de ambientalista. Nós estamos falando numa questão extremamente sensível nos dias de hoje, tá? Que é a gestão de recursos naturais. Nós estamos falando na aplicação de normas cada vez mais rigorosas, tanto fora do Brasil quanto no Brasil, em relação à gestão de resíduos, conforto térmico, eficiência energética, eficiência no uso da água. Tá? Então, se você não tiver na sua mente que você está fazendo isso porque é a coisa certa
fazer, porque faz parte da sua profissão, ou de uma nova atribuição da sua profissão, não faça. Vai procurar outra coisa para fazer. Não faça, porque não vai dar certo. Se você, então, entender a sustentabilidade como mais um item para agregar no seu rol de atribuições profissionais, não vai dar certo, porque isso vai se arrastar e você não vai fazer direito e a tua equipe vai ficar desmotivada. Eu já tive muitos casos, e eu vou mostrar um deles aqui no final, vocês vão ficar surpresos ao saber que projeto é esse, em que simplesmente a decisão de tornar um projeto sustentável não foi, de maneira alguma, com base no fazer a coisa certa. Foi feito com base em marketing e em política. Isso é errado. Isso é uma receita para o fracasso. Tá? Continuando, agora, vocês devem ter ficado curiosos para saber o que é esse tal de 5P. É o que a gente vai falar agora, os 5Ps do GPM, Green Project Management. Deixa eu fazer uma recapitulação. Quais são os objetivos dos projetos, tipicamente? Você precisa finalizar no prazo, você precisa manter o orçamento em ordem, atender aos requisitos técnicos e mercadológicos e satisfazer o cliente. Agora, quais os objetivos típicos de um projeto 5P, ou adaptados à realidade da sustentabilidade? Os mesmos, porém, a gente tem mais um, que é a preservação ambiental, o desenvolvimento social e humano, como objetivo do teu projeto. Tá? Então, na verdade, o GPM, né, Green Project Management, ou o conceito de Green Project Management, ele vem para ampliar o escopo de objetivos para incluir questões de sustentabilidade em projetos da construção civil. Ele não faz uma transformação na maneira com que as coisas devem acontecer, num bom processo de gestão de projeto, mas ele vem para ampliar esse escopo, que são 5 Ps: pessoas, planeta, prosperidade, processos e produtos. Está muito vago ainda, está muito abstrato. Eu vou focar um pouco mais na aplicação prática desses conceitos. Tá? Então, esses 5 Ps, né, esse grupo de esses 5 grandes grupos de questões sustentáveis, tem uma base técnica nas metas de desenvolvimento sustentável da ONU, das Nações Unidas, que são divididas em 17 objetivos sustentáveis, subdivididos em 169 metas. Então, lembra um tempinho atrás que eu falei que você precisa de metas e objetivos muito claros e que você poderia usar os sistemas de certificação para fazer isso, mesmo se você não fosse certificar? O GPM te apresenta uma outra forma, muito mais abrangente, não é melhor nem pior, é simplesmente mais abrangente, de abordar questões de sustentabilidade, que não são só limitadas às questões ambientais, como faz tipicamente os sistemas de certificação. O GPM amplia esse escopo também para questões sociais e econômicas, formando aí o que a gente chama de tripé da sustentabilidade, que é o capital ambiental, o capital econômico e o capital social. Tá? Quais são esses objetivos? Temos 17 objetivos. Vou citar alguns deles aí, mas vocês têm aí o slide para passar o olho e começar a identificar. Então, erradicação de pobreza, redução da fome, ou fome zero, educação de qualidade, energia acessível e limpa, consumo e produção responsáveis, proteção da vida aquática e da vida terrestre, combate às alterações climáticas, a geração de emprego digno e crescimento econômico. Enfim, são 17 objetivos macro que depois vão ser subdivididos em itens um pouco mais palpáveis e mais práticos, que é o que eu mostro na sequência. Então, a gente tem aqui 3 categorias de preocupações
um projeto, as sociais, que são as pessoas, as ambientais, que diz respeito ao planeta, e as econômicas, que diz respeito à prosperidade das sociedades. Né? No nível abaixo, nós temos aqui as subcategorias. Então, nós temos dentro de sociedade, nós temos práticas de emprego, né, e trabalho decente, sociedade e consumidores, direitos humanos e comportamento ético. Dentro de planeta, né, ou ambiental, nós temos questões de transporte, energia, água, consumo. E dentro do desenvolvimento econômico, nós temos retorno no investimento, que é importante, se falando em sustentabilidade. Nós temos a agilidade dos negócios, ou eficiência dos negócios. E nós temos o estímulo econômico. E no nível abaixo, nós temos os diversos elementos. E é através desses elementos que a gente monta a nossa matriz de gerenciamento de projetos sustentáveis. Tá? Vou começar a entrar um pouquinho agora numa área um pouquinho mais de metodologia, um pouco mais específica do trabalho do gerente de projetos. Tá? Bom, primeira coisa que você faz numa abordagem do chamado Green Project Management é revisar as lições aprendidas. Isso em qualquer processo de gestão de projetos. Tá? Não tem a ver com a sustentabilidade, mas é fundamental rever os conceitos aprendidos anteriormente em outros projetos. Na sequência, você reorganiza os sistemas operacionais, ou seja, o que não deu certo, estou precisando de um especialista nessa área que ficou faltando ali, eu preciso contratar um cara que entende de X, Y, Z no começo do processo, porque ficou faltando ali, e assim por diante. Aí, você vai fazer o que a gente chama de análise de impacto do P5. Tá? Eu vou contar para vocês o que é. Lembra que eu falei vou voltar aqui no e-mail, dos elementos? A análise de impacto é justamente analisar cada um desses itens dentro da realidade do seu projeto e como a gente consegue inserir esses elementos, qual o risco deles não serem concretizados, e quais as oportunidades, principalmente oportunidades, que a gente pode buscar no nosso projeto dentro dessa gama de elementos que nos é apresentado. Tá? Na sequência, a gente define os riscos, como eu mencionei, riscos e oportunidades, e aí a gente elabora um plano de gerenciamento sustentável, tá? Para que a gente tenha um controle de implementação, para que isso seja documentado. Uma vez feito isso, a gente faz ali a nossa análise financeira preliminar de projeto, para entender, dentro desse plano de gerenciamento sustentável, como é que nosso projeto fica em pé, financeiramente falando. E eu gosto de contar aqui o que eu já passei, porque eu já vi muita coisa, já trabalhei em projetos em 5 países diferentes, e eu já vi muita coisa acontecer. No Brasil acontece um pouco mais, essas pequenas bagunças de organização. O que acontece é que o cliente, ou o proprietário, ou o incorporador, entende que você precisa certificar. Hoje em dia, existe um consenso aí que o edifício de escritório de alto padrão em São Paulo, eixo Rio-São Paulo, você precisa de uma certificação, na maioria dos casos é LEED. Então já é uma condição sine qua non do cara fazer isso. Só que ele simplesmente fala que vai certificar, ele não faz esse planejamento, e na hora que vai fazer, e entra no projeto de uma vez só. Ele faz um orçamento convencional, e na hora que vai ver os itens que ele tem que cumprir para certificar, fala, pô, mas isso não está incluído no meu orçamento. Pois é, você não fez toda essa análise com foco na sustentabilidade, você fez essa análise, você fez o seu planejamento com foco num projeto convencional que você sempre fez. Se você quer trazer a sustentabilidade para o teu projeto, se você quer que isso caiba no teu orçamento, você precisa planejar. Porque às vezes você chega à conclusão de que você não vai certificar porque não cabe no teu bolso. E, ao contrário do que vocês devem ouvir por aí, existe sim um custo atrelado à certificação. Quanto é? Qual a diferença entre regiões do país? Isso é, de novo, papo para outra conversa, tá? Mas existe
um sobrecusto. Simplesmente porque as certificações exigem que você coloque práticas que o nosso mercado ainda não está habituado. Tá? Então, se a tua análise financeira fica em pé, aí que você finaliza a sua metodologia e faz o teu plano de gerenciamento já com as questões de sustentabilidade embutidas. Bom, se a tua análise preliminar depende do teu negócio ficar em pé ou das tuas finanças do projeto estarem em ordem para você prosseguir, né, você obtém o aceite para prosseguimento, que quer dizer, não sai contratando gente, fazendo projeto antes de passar por esse processo. E não é nada de outro mundo, sabe? Isso pode ser feito simplesmente numa reunião de equipe, com alguns especialistas, com um registro, vamos passar para o orçamento e vamos prosseguir com o projeto. Ou, dependendo do tipo de projeto, acaba sendo um processo mais longo e mais detalhado. Em alguns casos, bom, nosso projeto não vai parar de pé, não vamos continuar a partir daqui, então encerra-se e lições aprendidas e pronto. Mas o objetivo, sim, é obter o aceite para prosseguimento e começar a projetar e gerir esse projeto. Eu quero dar um exemplo, porque está tudo muito abstrato. Vamos fazer o exercício aqui junto. Vamos pensar um pouco junto como seria esse processo de análise de impacto dentro da metodologia P5. Vamos falar que nós estamos projetando uma escola, tá? Vamos começar a olhar os grandes grupos de preocupações. Só citei alguns exemplos. Então, vamos pensar numa escola ali que a gente está fazendo. Você pode ter já experiência em escola. Pensa nos últimos projetos de escola que você fez. Bom, a gente pode escolher simplesmente conectar essa escola na rede de abastecimento de água e de esgoto, como sempre fizemos. Mas vamos nos perguntar, nosso projeto tem acesso seguro à água e saneamento no caso de desastres ou escassez? Já é uma realidade, escassez. Principalmente no estado de São Paulo, a gente teve aí um tempo de escassez tremendo. Em outros lugares, você tem problema aí de desastres naturais e enchentes que prejudicam o teu abastecimento de água. Você simplesmente para de funcionar a tua escola? Imagina os impactos sociais e econômicos que você tem numa região quando as escolas estão paradas. Então, você pensou nisso? O que acontece hoje se o meu abastecimento de água não existe mais? Bom, se a gente falar em comunidades sustentáveis, que é um outro dos grandes itens, vamos nos perguntar como é que o nosso projeto contribui para o desenvolvimento sustentável da comunidade em que se insere, ou ele se fecha em si mesmo. Pô, imagina falando aqui da nossa realidade, regiões de periferia, nas grandes cidades, com escassez de espaços e áreas de lazer. Imagina um projeto de uma escola onde você consiga equipá-la para que possa atender a comunidade nos finais de semana ou à noite, com eventos sociais, eventos esportivos. Né? Por que deixar esse espaço, seja a escola pública, seja a escola privada, mas por que deixar esse espaço ocioso? Como que o nosso projeto consegue contribuir para o desenvolvimento social da comunidade em que ele se insere? Tá? Falando agora de consumo responsável. Será que a gente planejou o nosso projeto, ou vai planejar, para modificações futuras, ou para ampliações? Quer dizer, de repente a gente precisa de uma ampliação dessa escola. Como é que a gente encaixa essa ampliação? Ou de repente a gente vai reduzir, ou de repente mesmo a gente vai até desmontar no futuro para realocar ela em outro lugar, né? Então a gente pensou nisso, a gente pensou nos sistemas construtivos e que tipo de resíduo eles geram, se a gente vai conseguir reutilizar. Em geral a gente não pensa nisso, a gente não considera, porque a gente simplesmente não tem um roteiro de questões a considerar do ponto de vista de sustentabilidade. Separei mais 2 itens aqui para a gente pensar e discutir. Energia, adequação climática do projeto. Será que a gente vai consumir mais energia do que a gente precisa? Será que a gente está desperdiçando energia simplesmente porque a gente orientou o edifício para uma orientação solar, onde o sol ali vai aumentar significativamente a carga térmica e você vai ter que botar um dinheiro enorme na manutenção disso com ar-condicionado? E uma escola pública, como é que faz? Se você não projeta bem essa envoltória, né, se você não trata bem das questões climáticas, quem é que paga a conta
do ar-condicionado e da luz? É o contribuinte, né? Então, quer dizer, se você projetar alheio ao clima, isso tem consequência direta na operação e no custo de operação. Então, você realmente considerou isso? Né? E aí, uma outra questão aqui que eu separei dos itens é qualidade da educação. Tem muito a ver com o item anterior. Será que a gente está oferecendo espaços estimulantes, né, que estimulam o estudo, a convivência em comunidade? Será que a gente está pensando no conforto ambiental? Será que tem muita luz que está ofuscando as crianças? Ou tem pouca luz que vai dar sono? Como é a ventilação? A ventilação natural, será que a gente tem troca de ar suficiente? O CO2 dá sono também. A gente não quer ninguém dormindo. Quer dizer, o projeto tem um potencial de transformar uma comunidade. Um projeto de um edifício tem um potencial de formar gerações de novos membros ativos da sociedade. Então você tem que pensar nisso, você tem que considerar isso na hora do teu projeto. E é papel do gerente de projeto provocar esse tipo de situação. Tá? Isso já foi feito em diversos locais, não necessariamente seguindo o projeto 5P, mas enfim. Eu separei aqui 3 exemplos legais que me chamam a atenção. Né? Isso aqui é uma autoestrada na Holanda. Bom, olha só. O que a gente precisa para construir uma estrada? Pega lá a topografia, não sou especialista em estrada, mas enfim. Pega a topografia, vê o que precisa ser desmatado ali, transfere árvores para outros lugares, se é que vai transferir, etc. E rasga ali e faz uma divisão entre um lado e outro. E está resolvido. Agora, quando você começa a olhar o 5P, você se pergunta, como é que eu vou afetar a vida animal nesse espaço? Então, eles chegaram à conclusão que eles precisavam fazer uma ponte para a vida animal que mora nessa localidade poder atravessar de forma segura dentro do seu habitat. Isso vai gerar lucro para o cara da estrada? Não vai. Isso vai gerar algum? Não vai. Mas ele cumpre com um objetivo sustentável, que é a proteção da vida terrestre, dos ecossistemas. Outra tendência é a saúde e bem-estar. Essas duas fotos, olha que lindos projetos. Né? Parecem resorts ou algo shopping center. Esses são hospitais. São 2 hospitais dos Estados Unidos. Existe uma tendência mundial hoje a se valorizar o projeto com boa luz natural, com acesso ao verde, entendeu? Então, quando você projeta um hospital, você tem que se perguntar o que eu estou fazendo para gerar esse bem-estar e auxiliar na recuperação de pacientes. Outro exemplo interessante é que a gente, são exemplos no Brasil, né? O estímulo à indústria da inovação e infraestrutura. Quer dizer, não necessariamente tem a ver com sustentabilidade, mas são 2 projetos aí, o campus do Google, né, em São Paulo, e o Cubo do Itaú, que são espaços de coworking, de aceleração de startups, de tecnologia, que estão aí para estimular a inovação. Né? Então, são projetos que têm essa preocupação. O gerente de projeto precisa fazer esse questionamento, porque nem sempre ele vai receber um brief completo do cliente em relação à sustentabilidade. Na maioria das vezes não vai. Tá? Bom, depois que você fez todo esse mapeamento de riscos e oportunidades, você vai analisar os riscos. Quer dizer, depois que você fez o mapeamento dos itens relacionados à sustentabilidade, você faz uma análise de risco, também muito tradicional em qualquer projeto. Né? Então, para cada entrega, ou para cada produto, ou para cada etapa, né, você desenvolve ali uma matriz de riscos, dando pontuação dentro do que você acha que deve fazer. Então, aqui nesse exemplo a gente tem um risco alto mais 3. Às vezes eu tenho uma determinada meta de sustentabilidade que eu seleciono como alto risco, porque existe aí um processo difícil de ser trabalhado, existe aí um processo de maturação de ideias, e que se eu não ficar ligado nisso ao longo do projeto e monitorar isso muito bem, isso pode acabar morrendo. Essa iniciativa que eu tracei lá atrás pode sumir do mapa. Então, essa análise de risco é muito importante nesse momento.
Depois você passa para o plano de gerenciamento sustentável. E aí eu trouxe aqui um exemplo de uma aplicação para vocês entenderem como é que se junta essas coisas. Então vamos lá. Eu peguei um exemplo aqui da categoria ambiental, planeta, a subcategoria energia e o elemento eficiência energética. Dentro disso, eu com a minha equipe de projeto e com os meus especialistas, traçamos um dos objetivos de um determinado projeto. Nosso objetivo nesse caso é a produção de fachadas de alta eficiência. Por quê? Então a gente tem uma justificativa. E a justificativa é muito importante porque muitas vezes você tem troca de equipe e você tem troca de gerente de projeto, mas às vezes você, no próprio cliente, se for uma incorporadora, por exemplo, a equipe pode mudar, já vivi muito isso. Se você não tem ali bem documentado a justificativa de onde veio essa ideia, por que você tomou essa decisão, isso pode se perder. Então é importante você manter isso registrado para a longevidade das suas ideias existindo no teu projeto, para que isso nunca morra até a conclusão do teu projeto. Aí você tem o risco, que tem que ser registrado, nesse caso nós colocamos -2, e varia, não é que produção de fachadas de alta eficiência tem risco -2. Para esse projeto específico, nós julgamos ser -2. A descrição do risco, ela é então, e aí isso vem muito com experiência, eu já vivi muito isso. Quando você quer fazer uma fachada de alto desempenho, isso aqui é só um exemplo, tá? Muitas vezes você especifica um determinado tipo de vidro, dimensiona um brise, um elemento sombreador para controlar a carga térmica, e lá na frente, isso é muito comum, você vai bater na redução de custos. A obra deu muito cara, precisamos cortar custo aqui e ali. Em geral, a fachada acaba sofrendo isso. Não tem problema, isso faz parte de todo o projeto. O problema é quando você faz essa avaliação de custo e sai cortando elementos sem consultar aqueles que inseriram ou especificaram aqueles elementos. Porque se você troca um vidro específico, você pode causar danos enormes a um processo de certificação, por exemplo. Tá? Então, se você vai reduzir esse risco, você precisa de um processo muito bom de aprovações, quando você faz trocas, principalmente na redução dos custos. Né? Comunicação falha, às vezes acontece, então você precisa de ações mitigatórias. Quais são as ações que a gente colocou aqui? Que eu sempre recomendo nos meus projetos, que os projetistas e consultores devem sempre aprovar as compras para a obra que forem sensíveis às questões de sustentabilidade. Então, ninguém compra vidro sem consultar o cara que especificou o vidro. Por que isso acontece? Porque muitas vezes o departamento de suprimentos vai fazer uma substituição, e o departamento de suprimentos não necessariamente tem o histórico do porquê que determinada decisão foi tomada, na maioria das vezes não tem esse histórico, é passado para ele uma especificação, e ele faz uma substituição com um similar, com base em algumas características. Essa característica, se for como base simplesmente o aspecto visual e a cor, e não olhar para os índices de desempenho térmico e lumínico, ele vai comprar errado e vai botar tudo a perder. Já vi muito isso acontecendo. Tá? Então, você pode colocar em curso aí uma ação que os projetistas aprovam, em que ele não pode substituir, enfim, uma série de ações. Né? O importante aqui não é falar do que você tem que fazer quando você produz uma fachada de alta eficiência, é contar um pouquinho do processo para vocês. Tá? Outro exemplo, estamos falando aqui da categoria sociedades, subcategoria trabalho e o elemento aprendizado organizacional. Tá? O que a gente busca aqui, por exemplo, como objetivo? Eficiência e precisão no processo de certificação LEED. A justificativa disso seria a transmissão de informação e um aprendizado organizacional. Já trabalhei em projetos em que o cliente sendo um incorporador e eu atuando como consultor para a certificação LEED, a equipe do incorporador muda toda e você quase não tem registro de tudo que foi decidido. Né? A empresa, como organização, não absorve conhecimento, então fica muito dependente só naquela pessoa ou naquela equipe, e não traz para a empresa uma educação e um aprendizado. Então você descreve esse risco que eu acabei de falar e apresenta ações mitigatórias para que isso possa acontecer.
Tá? E de tempos em tempos, você revisa, e aí tem a revisão de status de projeto, porque isso sendo o teu plano de gestão de projetos que vai te seguir ao longo de toda a vida do projeto, você tem que revisar. Então, periodicamente, você revisa o risco e você vai registrando o feedback dessas ações adotadas, e uma vez que o risco não está mais lá, ela já não passa mais a ser tua preocupação, então você fecha essa questão. Tá bom? Bom, vamos agora para o momento mais aguardado, assim imagino, da palestra, que é o que de fato eu quero que vocês levem para casa e que vocês nunca mais esqueçam, que é o top 5 do gerente sustentável. São as 5 coisas, são as 5 ações que um gerente de projetos deve ter dentro do contexto de sustentabilidade. Em primeiro lugar, monte equipes comprometidas e qualificadas de sustentabilidade. Bom, equipe comprometida é óbvio, todo projeto tem que ter. Né? Você não vai contratar ninguém que não é comprometido. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte, são aquelas equipes que realmente acreditam na importância daquilo que eles estão fazendo. São equipes que são bem treinadas, são equipes que não vão enxergar as novas atribuições de sustentabilidade como algo a mais que elas têm que fazer, como algo a entrar no caminho delas. Pô, você está me pedindo aqui para resolver uma série de questões de sustentabilidade, está me pedindo para certificar o projeto. Pô, isso vai me causar um aumento de custo, isso vai me causar um aumento de pessoal, vai me onerar o tempo de projeto. Pô, o cara assim não funciona para a equipe. Aquele cara que fala assim, pô, eu já fiz isso, eu faço obra há 30 anos. Se tem alguém aqui que trabalha com consultoria lead para obra, vai entender o que eu estou falando. Eu já passei muito por isso também. O cara, pô, eu já faço isso aqui há 30 anos, o cara na obra, faço isso aqui há 30 anos, aí vem você falar que eu tenho que fazer diferente. Pois é, os tempos mudaram. Então, se você tem uma pessoa assim, né, na tua equipe, ela não é comprometida com os novos tempos, tá? E pessoal qualificado. Não, afirmo categoricamente, não adianta você chamar de novo o seu conhecido vizinho que fez um curso de 30 horas para certificação LEED. Os caras ele tem o topo do iceberg de conhecimento. O conhecimento precisa ser um pouco mais profundo do que isso. E dependendo da escala de projeto, isso pode fazer uma grande diferença. Número 2, sempre elabore um plano de gerenciamento e de riscos, considerando a sustentabilidade. Sob o risco de perder o trabalho bem feito. Se você não estabelecer suas metas, se você não relacionar as suas oportunidades, se você não quantificar o teu risco, se você não documentar as justificativas, esse trabalho corre um sério risco de se perder ao longo do tempo. Tá? Então, se você troca de equipe, se você sai dessa equipe, muda, você precisa deixar aquilo registrado para as próximas gerações do teu projeto. Então, faça isso, e eu também já trabalhei em projetos, muita coisa boa foi perdida porque a pessoa responsável pelo gerenciamento não registrou, não documentou, e isso acaba indo para o limbo. Número 3. Essa eu aprendi às duras penas. Um grãozinho de areia por vez. Não adianta a gente querer derrubar um caminhão de inovações ou de tecnologias, porque não vai funcionar. Corre o risco de todos os objetivos sustentáveis do projeto serem abandonados. Os investidores no nosso mercado brasileiro, da construção civil, são ainda muito conservadores. Então, os bons investidores, os bons incorporadores já entendem a importância da sustentabilidade na construção e já investem nisso. Mas uma coisa de cada vez. Eles vão fazer o primeiro, eles vão ver funcionando, eles vão ver que deu resultado. No próximo, eles vão testar mais alguma coisa, eles vão aprender mais e assim por diante. Então, não vá com sede ao pote, porque você pode assustar e você pode afugentar os investimentos. Nem tudo o que você acredita, ou que você viu, ou que você se empolgou, precisa ser levado adiante. Comece pelo básico, vai educando o teu cliente, e aos poucos ele vai te dando mais
espaço. Prometo para você que se você fizer isso, você vai conseguir espaço e principalmente confiança do teu cliente. Tá bom? Quarto item. Tem muito a ver com o anterior. Filosofia. Lean, mean, green. Tá? Lean significa enxuto ou eficiente. Mean, aquele com real significado. E green, sustentável. Foque sempre na produção de edifícios eficientes, que demandem pouca água, pouca energia, mas que também façam sentido para o negócio a que ele se propõe. Não esqueçam que nós estamos trabalhando com investimentos, com negócio. Então ele precisa fazer sentido do ponto de vista ambiental, mas ele precisa ser construído e ficar de pé do ponto de vista econômico também. Então, seja enxuto, foque no que precisa. Foque no que precisa. Se determinado empreendimento não cabe colocar uma certificação, não faça certificação, mas nem por isso abandone práticas de eficiência energética, de eficiência no uso da água. Tá? Eu volto a falar, certificação não é garantia de nada. Sejam eficientes e sejam inteligentes. Agora, para o último item, estamos quase terminando. E talvez aí é o coração da questão. Eu já mencionei isso, mas eu vou mencionar de novo. Faça, porque é a coisa certa a se fazer. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando você entra num projeto, que tem eventualmente um brief de sustentabilidade ali. Pergunte a você mesmo, por que eu me envolvi nesse projeto? Por que eu estou envolvido em projetos sustentáveis? Se a tua resposta for por dinheiro, porque meu chefe mandou, porque é moda, porque eu quero marketizar, não faça. Não faça, porque não vai dar certo. Você precisa entender a essência do conceito de sustentabilidade e você precisa acreditar na importância disso. Porque senão você vai fazer com outro foco e o projeto vai desandar. Eu já vi muito isso acontecer. Se for certificar, ok. Se não for certificar, também ok. Mas não abandone essa essência. É justamente essa mentalidade que eu falei lá no começo, eu retomo aqui para fechar a palestra, que faz com que projetos com orçamentos bons fracassem. Não tem a ver com orçamento. Sustentabilidade não é para projetos ricos, ou para projetos grandes, ou para projetos de magnitude internacional. Sustentabilidade é para qualquer projeto. Tem uns que vão adotar mais estratégias, tem outros que vão adotar menos. Mas projetos muito bem colocados no mercado, com um orçamento disponível, fracassam quando a equipe não tem a mentalidade. Quando os responsáveis pela tomada de decisão estão com a mentalidade errada no processo. E eu vou dizer que eu tenho certeza que não vai ser surpresa para ninguém. Tantos problemas que a gente viu e que vê aí nessa realização dessas Olimpíadas, que na minha humilde opinião nunca deveriam ter acontecido, porque aconteceu o que a gente previa, todo mundo sabia que a gente ia ficar cheio de elefante branco, mas não é isso que vem ao caso agora. O que acontece, eu estive envolvido, ainda trabalhando pela ARUP, no processo de certificação LEED desses dois principais equipamentos esportivos das Olimpíadas do Rio, o velódromo e as arenas dos ginásios, que vocês estão vendo aqui. A meta era altíssima de sustentabilidade. A meta era LEED Gold. Para um projeto como esse não é fácil. Ele envolve muita gente, muito investimento, muita equipe, muitos estudos. Tá? Eu fiz uma análise, o trabalho começou da seguinte forma. Eu fiz uma primeira análise do estudo preliminar, eu fiz pessoalmente uma primeira análise, de um estudo preliminar de uma empresa inglesa, que tinha sido contratada, a Aecon, né, que inclusive é uma grande concorrente global da ARUP, que também é inglesa. E eu fiz essa análise das metas, etc., e do projeto que estava sendo apresentado. E da lista de itens
a Prefeitura do Rio se propunha a colocar naquele espaço. E fui para a primeira reunião e disse o seguinte: olha, gente, a meta de vocês é Gold, tá? Mas realisticamente, dentro do que vocês me apresentaram, e eu estou dando aqui um ponto de vista meramente técnico, vocês não vão passar do Certified, que é o nível mínimo. O Gold é um mais acima, para quem não está habituado, né? E o Certified é o mínimo, são 2 níveis abaixo, o que não é demérito nenhum, pô. Tá? Você só está menos qualificado do que um Gold. Bom, a primeira resposta que eu tive é assim: não, senhor, sai da Certificar Gold. Por quê? Porque o prefeito mandou. Bom, minha resposta foi: então você manda vir o prefeito falar comigo, porque eu não tenho nada com isso. Entendeu? Estou aqui dando uma opinião técnica. Bom, isso foi uma imposição política. Tá? Os requisitos do cliente estavam completamente desalinhados com o orçamento. Ao longo do processo inteiro foi uma batalha. Oh, mas podemos tirar isso? Não, não podemos. Se está comprometido com a certificação te manda colocar esse tipo de equipamento ou esse tipo de sistema. Você não pode tirar. Né? Então existia um desalinhamento completo. Tá? A liderança por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, que era o cliente, né, praticamente não existia em termos de gestão desse projeto sobre o enfoque sustentável. E, enfim, uma série de outros problemas, mas um dos principais foi que não existia aí um briefing específico para os projetistas. De repente, os projetistas descobriram que o projeto ia ser certificado. Pô, e aí tinha que correr atrás do tempo perdido, etc. Enfim, deu tudo errado. No final das coisas, e ninguém faz milagre. O consultor de certificação não faz milagre se a tua equipe não estiver trabalhando direito. Se a consultora, a incorporadora, o cliente fizeram o seu papel. No final das contas, abandonou-se a meta de certificação e não se certificou. Muito tempo, dinheiro e recursos foram gastos e os projetos não foram certificados. Então, lembrem-se, eu já estou encerrando. Se a mentalidade estiver errada, em primeiro lugar, os objetivos não serão atingidos. E eu quero só deixar uma última mensagem aqui, que o foco no marketing é sempre efêmero. Se a tua decisão de investir em projetos, ou de trabalhar em projetos sustentáveis é porque você quer marketizar, lembre-se o seguinte: o marketing de um projeto sustentável ele deve ser consequência do bom trabalho que você fez, e não o contrário. Quando você pensa no marketing primeiro e deixa o produto em segunda instância, isso é perceptível para o mercado, tá? E ele é efêmero. Depois que passou pelo marketing, desculpa, você perde essa característica. O Steve Jobs, que é um visionário e um inovador que eu admiro muito, quando saiu, foi demitido da Apple em 1985, 10 anos depois, ele deu uma entrevista contando por que a Apple estava falindo. E a Apple estava falindo nessa época. Depois ele voltou e reestruturou a empresa. Ele explicou o seguinte, que o foco da empresa tinha saído de gerar bons produtos, né, criar bons produtos com a essência verdadeira, com a essência que o usuário precisava, e passou a focar no marketing. Tá? E ele diz o seguinte: quando o marketing é o foco, as empresas se esquecem o que significa fazer ótimos produtos. E isso é muito válido para a construção civil. Tá bom? Eu só queria mais 30 segundos deixar aqui os meus contatos, agradecimento. A minha empresa CA2 Consultores Ambientais Associados, então, é uma empresa de gestão de projetos sustentáveis, conforto ambiental e eficiência energética. Nós trabalhamos com certificação, processos de certificação, LEED, Aqua e Procel. Trabalhamos com consultoria para conforto ambiental, seja térmico, seja lumínico, de luz natural, e eficiência energética, através de simulações computacionais. E a gente atua desde o início da concepção do projeto, auxiliando o proprietário, o cliente, o arquiteto na concepção de projetos sustentáveis. Desculpa, estou ficando sem voz. Deixo aqui meus contatos, por favor, podem me escrever direto. Convido vocês a visitarem nosso site. Muito obrigado por ficar até agora. Espero ter sido proveitoso.
pode deixar sua câmera. Pode deixar ligado? Pode deixar. Sua câmera e o seu microfone ligado, porque daqui a pouquinho a gente vai começar o nosso bate-bola. A gente já recebeu aqui algumas perguntas que a gente vai fazer. A gente vai soltar agora no enquete. A gente pede para vocês responderem as perguntas aí da sondagem, que está aparecendo na tela de vocês agora. Enquanto vocês vão respondendo essas perguntas, eu já vou começando aqui com algumas perguntas que chegaram dos nossos participantes. A gente falou muito de gerenciamento de projetos sustentáveis, de todo o processo, de metodologias. Eu queria começar aqui com uma pergunta do Omar Lombardi, que é uma pergunta que é recorrente, que é a respeito, ele menciona aqui a mentalidade do cliente sobre impactos no empreendimento, especialmente no empreendimento sustentável, certificado ou não, né, mas os impactos de prazo de custos de projetos sustentáveis. Que existe uma certa resistência, uma certa resistência do cliente. Ele pergunta, ele pede para você comentar como você vê essa resistência dos clientes, a questão dos investimentos nos projetos. E, enfim, também, depois, além dessa questão da mentalidade, se você puder comentar um pouquinho, a questão de análise técnica, de análise e econômica, para ver se você vale a pena se com empreendimento, eu acho que é uma pergunta complementar aí, bem interessante. Bom, vamos falar primeiro sobre a mentalidade. Existe sim muita resistência no mercado. Existe muita resistência no mercado, sem dúvida, principalmente quando você está tratando de um cliente que nunca aplicou esse tipo de conceito nos seus projetos. Tá? Depois que esse cliente vai aprendendo o que envolve esse processo, essa resistência vai baixando. Mas eu acho que o ponto principal aí é o seguinte: o que é um... Desculpa, deixa eu... Como é que eu falo? Desculpa, eu tô... Desculpa, gente, acabei de perceber que a minha câmera está desligada. Falha nossa. Quer dizer, falha minha, tá? Eu acho que o cerne da questão aqui é responder a seguinte questão: o que é um projeto sustentável? Você pode definir de milhares de formas. Então, eu já nem uso mais a palavra sustentável para os meus clientes, porque a palavra já assusta. Tá? Porque existe aí uma mentalidade que diz que o sustentável vai ter tecnologia, vai ter coisa cara, o cara vai me mandar importar não sei o que da China, da Alemanha. Não é nada disso, gente. Para cada projeto existe um orçamento. E a gente adequa isso dentro do que o projeto permite. Entendeu? Por exemplo, não custa nada mais você fazer uma boa arquitetura. Hoje em dia, a maioria dos projetos ignora completamente as condições climáticas locais. Se você faz um projeto, seja com um bom arquiteto ou com uma assessoria que te oriente a fazer isso, que orienta bem o projeto no terreno, que protege contra a radiação solar da forma correta, com elementos sombreadores, coloca vidro onde tem que colocar, ventilação onde tem que colocar, faz uma boa seleção de vidros, uma boa parte da tua energia já é logo de cara reduzida no momento da operação. Isso é sustentável? Bom, chamemos do que a gente quiser. Isso é só, para mim isso é só inteligência. É fazer um projeto com inteligência. Tem os projetos que vão, por exemplo, se beneficiar da operação. Então, se você está construindo para uso próprio, ou se você está construindo para uma empresa que vai ocupar aquele projeto, aquele prédio depois, que vai ter que pagar a conta de luz, de água, os investimentos se justificam, entendeu? Aí a resistência é muito menor. Agora, se for um empreendedor especulativo, 100% especulativo, uma incorporadora que vai simplesmente soltar no mercado, e ponto final,
ele vai ter mais resistência e ele vai evitar um pouco esse tipo de questão. Então, muitos já fazem isso porque o mercado consumidor pede. Então, o mercado consumidor já pede certificações, já pede elementos que reduzam o consumo dele. Então, é meio que um mecanismo natural de mercado. O consumidor está mais exigente, então os investidores são obrigados a diminuir um pouquinho essa resistência. Essa resistência está mudando. Cada tipo de projeto tem a sua estratégia para vencer essa resistência e o pessoal já está ligado nisso. E tem mais uma, né? O método de análise da certificação. O que eu sempre recomendo é o seguinte: o cara quer certificar, ele vai fazer o seguinte: o incorporador ou o proprietário, quem quer que seja que vai botar o dinheiro no prédio, vai certificar, ele vai chamar um arquiteto e ele vai chamar um especialista em certificação. E ele vai fazer, junto com o estudo preliminar, para entender o que cabe no projeto, o estudo de massa, etc., ele vai fazer um estudo preliminar de um diagnóstico de certificação. É o que eu faço na minha empresa, quando eu sou chamado para trabalhar no processo de certificação. O que a gente faz? E eu acho que o incorporador tem que exigir isso, o gestor de projeto também. Uma lista de itens não convencionais que precisam ser inseridos nos projetos e na obra para viabilizar a certificação nos seus diversos níveis de certificação. Essa lista tem que ser técnica o suficiente para permitir com que um orçamentista coloque isso no papel e apresente para o investidor quanto a mais vai custar esse projeto para certificar. Só depois disso ele deve tomar a decisão de certificar ou não. Em que nível ele vai certificar ou não. Tá? Eu realmente acho que a decisão de certificar deve ser passada. A decisão de investir não passa por um orçamento. Você não vai falar, eu acordei com vontade de botar uma grana e investir na construção de um prédio. Você não faz isso. A mesma coisa deveria ser feita antes de tomar a decisão de se certificar. Legal, tem uma pergunta aqui da Mirelle Nascimento. Ela é de Recife e quer se especializar em arquitetura sustentável. Se não me engano, acho que ela, nos e-mails, nos comunicados aqui, ela falou que ela é estudante de arquitetura. E ela quer se especializar em arquitetura sustentável. Mas no estado, essa área não tem muito mercado. Ela tem percebido que ali no estado não tem muito mercado. Oi? É de Recife, Pernambuco. Ela pede uma sugestão sua ou dicas suas para como entrar nessa área, como fazer essa especialização em arquitetura sustentável, e para você comentar também sobre a especialização no exterior, já que você também estudou em Sydney, né? Olha, existem alguns cursos itinerantes aí pelo Brasil. Eu não vou dizer que eu não recomendo, mas eu não acho que ele prepara. Eu não acho que tem uma base sólida para preparar um profissional nesse sentido. Eu acho que você precisa de uma imersão um pouquinho mais qualificada, tá? Os cursos de pós-graduação presenciais de maior peso técnico, eles estão em São Paulo, tá? Então, realmente, eu acho que você se encontra hoje numa situação, acho que a resposta talvez não seja a que você gostaria de ouvir, mas eu acho que a tua situação e a situação de muita gente, não é a primeira vez que me perguntou isso, em Recife, em relação ao Brasil, é a mesma que eu estava em 2004, porque nem em São Paulo tinha onde aprender. E eu acho que, obviamente, nem todo mundo tem oportunidade. Eu tive a sorte de ter essa oportunidade, que mudou realmente minha carreira, mas eu acho que quem tem oportunidade de estudar fora deve ir. A mentalidade é completamente outra, a visão sobre isso é outra. Eu acho que aqui a gente está muito mastigado na questão da certificação, que, repito, existe o seu papel no nosso mercado, é importantíssimo a certificação, não é uma crítica negativa, mas eu acho que não é só isso, eu acho que tem algo mais além, eu acho que a gente está muito bitolado nisso, tudo que a gente fala em sustentabilidade é certificação, eu acho que tem que sair um pouquinho dessa mentalidade.
E lá fora eles são muito maduros nisso. Lá fora eles têm uma visão muito crítica em relação às certificações, no sentido de melhorar o tempo inteiro. Eles sabem que o negócio não termina por aí. Tá? Eu acho que países, por exemplo, como a Austrália, sem dúvida, é fantástico, porque além de ter cursos muito bons na área, o clima é relativamente parecido com o nosso, então você tem algumas associações ali. A Espanha, né, em Barcelona, tem alguns cursos interessantes na área de sustentabilidade. E nos Estados Unidos, sem dúvida, também você encontra muita coisa boa, apesar de que, quando eu fui pesquisar minhas coisas, eu não olhei muito para os Estados Unidos. Né? Então, eu não saberia te recomendar. Legal, Marcelo. Bom, a gente tem muitas perguntas aqui, mas a gente está com o tempo a gente está com o tempo esgotado. Acho que a gente vai encerrar por aqui. A gente junta aqui algumas perguntas, depois a gente pode mandar para o Marcelo algumas dúvidas que vocês fizeram, algumas perguntas que não foram respondidas, que a gente não conseguiu responder aqui, mas eu queria agradecer a participação do público, queria agradecer também ao Marcelo por ter vindo falar aqui sobre o gerenciamento de projetos dados, a visão dele, trazer um pouco a experiência dele. E eu queria abrir aqui o espaço para você, Marcelo, para uma despedida aí do público, com o público, as suas últimas palavras. Muito bom. Obrigado. Eu vejo aqui que a frequência, a presença foi bastante interessante, muita gente aqui compareceu. Isso mostra o interesse do nosso mercado. Nosso mercado está crescendo nessa área, eu acho que tem muita coisa a se desenvolver, tem muitos profissionais querendo aprender, então busquem esse conhecimento. Eu estou à disposição para ajudar no que eu puder, então de verdade, entre em contato. Se você tiver alguma questão relacionada, inclusive, a estudo no exterior, ou, eventualmente, se quiser falar sobre algum projeto, enfim, estou à disposição. Obrigado e mantenha o foco, porque vocês estão fazendo a coisa certa. Obrigado, até mais.